Não pensem que ao final do retiro da estação das chuvas, vocês irão regressar para a vida leiga. Não pensem assim. Em um instante, um mau pensamento pode surgir na mente e vocês poderiam matar alguém. Da mesma forma, é necessário apenas uma fração de segundo para o bem brilhar na mente, e vocês já estão nesse ponto. Não pensem que vocês precisam se ordenar por um longo período para serem capazes de meditar. A prática correta está naquele instante em que fazemos cama. Em uma fração surge um pensamento ruim. Antes que vocês se deem conta, cometeram algum cama realmente pesado. E da mesma forma, todos os discípulos do Buda praticaram por muito tempo, mas o tempo necessário para se iluminar foi apenas um momento num pensamento. Portanto, não sejam desatentos. Mesmo nas menores coisas, empenhem-se, tentem se aproximar dos monges. Pensem seriamente sobre as coisas e vocês irão entender os monges. Bem, acho que isso basta, não? Já está ficando tarde e algumas pessoas estão ficando sonolentas. O Buda disse para não ensinar o Dhamma para pessoas sonolentas. Décimo capítulo. Entendimento correto. O lugar da equanimidade. A prática do Dhamma vai em sentido contrário aos nossos hábitos. A verdade vai contra os nossos desejos. Por isso existe a dificuldade na prática. Algumas coisas que entendemos como erradas podem estar certas, enquanto que as coisas que tomamos como corretas podem estar erradas. Por que isso? Porque as nossas mentes estão no escuro, não vemos a verdade com clareza. Nós, na realidade, não sabemos nada, e dessa forma somos enganados pelas mentiras das pessoas. Elas apontam o que é certo como sendo errado, e nós acreditamos. E aquilo que é errado, elas dizem que é certo, e nós acreditamos nisso. Essa é a razão porque ainda não somos senhores de nós mesmos. Os nossos humores nos enganam o tempo todo. Não deveríamos tomar essa mente e as suas opiniões como nosso guia, porque ela não conhece a verdade. Algumas pessoas se recusam a ouvir o que outras têm a dizer. Mas esse não é o caminho de uma pessoa provida de sabedoria. Uma pessoa sábia ouve tudo. Alguém que ouça o Dhamma deve ouvi-lo sim, quer goste ou não, e não acreditar cegamente ou desacreditar. Ela deve ficar em um ponto intermediário, no meio, e não ser descuidada. Ela ouve e depois reflete, proporcionando assim o surgimento de resultados corretos. Uma pessoa sábia deve refletir e ver a causa e efeito por si mesma, antes de acreditar naquilo que ela ouve. Mesmo que o mestre fale a verdade, não acredite, porque você ainda não conhece a verdade por si mesmo. É o mesmo para todos nós, incluindo a mim mesmo. Eu pratiquei antes de vocês. Eu já vi muitas mentiras. Por exemplo, esta prática é realmente muito difícil, muito severa. Por que essa prática é difícil? É só porque pensamos de forma errada que nós temos um entendimento incorreto. Antigamente eu vivia com outros monges, mas não me sentia muito bem. Eu escapei para as florestas e montanhas, fugindo da multidão, dos monges e noviços. Eu pensava que eles não eram como eu. Eles não praticavam com a dedicação que eu praticava. Eles eram negligentes. Aquela pessoa era assim, esta assado. Isso foi algo que realmente me causou uma grande comoção. Foi a razão para minha contínua fuga. Mas quer eu vivesse sozinho ou com outras pessoas, eu ainda assim não tinha paz. Sozinho eu não estava satisfeito.
Em um grupo grande, eu não estava satisfeito. Eu achava que esse descontentamento era devido aos meus companheiros, devido aos meus humores, devido ao lugar onde estava morando, a comida, o clima, devido isso e aquilo. Eu estava constantemente buscando algo que satisfizesse a minha mente. Como um monge do Tanga propriamente quer dizer asceta. Um monge do Tanga é aquele que segue algumas das 13 práticas ascéticas permitidas pelo Buda. Os monges do Tanga tradicionalmente passam o seu tempo viajando, frequentemente a pé, em busca de lugares calmos para meditação. Outros mestres, ou simplesmente como uma prática em si. Retornando ao texto. Como um monge do Tanga, eu viajava, mas as coisas ainda não estavam bem. Assim eu refletia: o que posso fazer para que tudo esteja bem? O que posso fazer? Vivendo com muitas pessoas, eu estava insatisfeito. Com poucas pessoas, eu estava insatisfeito. Por que razão? Eu simplesmente não conseguia ver. Por que eu estava insatisfeito? Porque eu tinha entendimento incorreto. Só por isso. Porque eu ainda estava pegado ao Dhamma errado. A qualquer lugar que eu fosse, eu estava descontente, pensando: aqui não está bem, ali não está bem. Todo o tempo dessa forma. Eu punha a culpa nos outros. Eu punha a culpa no clima, no calor, frio. Eu punha a culpa em tudo. Tal como um cachorro louco. Ele morde tudo o que encontra, porque ele está louco. Quando a mente está assim, a nossa prática nunca se estabiliza. Hoje nos sentimos bem, amanhã mal. É assim o tempo todo. Nós não alcançamos o contentamento ou a paz. O Buda, certa vez, viu um chacal, um cachorro selvagem, correndo pela floresta na qual ele estava. O chacal parou por alguns instantes e depois saiu correndo para dentro de um arbusto. E em seguida saiu outra vez. Daí, ele correu para dentro de um tronco oco, de uma árvore, e depois saiu outra vez. Aí ele foi para uma caverna, só para sair correndo outra vez. Num instante ele estava em pé. No seguinte ele corre, depois deita, depois fica em pé. Aquele chacal tinha sarna. Quando estava em pé, a sarna se entranhava na pele. Por isso ele corria. Correndo, ele ainda se sentia incomodado. Por isso ele deitava. Então ele ficava em pé de novo. Corria para os arbustos, o tronco, nunca ficando quieto. O Buda disse: vocês viram aquele chacal esta tarde? Em pé ele estava sofrendo. Correndo, ele estava sofrendo. Sentado, ele estava sofrendo. Deitado, ele estava sofrendo. No arbusto, no tronco oco ou na caverna, ele estava sofrendo. Ele culpou o estar em pé pelo seu desconforto. Ele culpou o estar sentado. Ele culpou o correr e o deitar. Ele culpou a árvore, o arbusto e a caverna. Na verdade, o problema não estava em nenhuma dessas coisas. Aquele chacal tinha sarna. O problema era a sarna. Nós, monges, somos iguais ao chacal. O nosso descontentamento se deve ao entendimento incorreto, ou à ignorância. Porque não praticamos a contenção dos sentidos, colocamos a culpa pelo nosso sofrimento nas coisas exteriores. Quer vivamos em Wat Pah Pong, na América, ou em Londres, ainda assim nós não estamos satisfeitos. Ir viver em Bungwai, ou qualquer outro dos monastérios afiliados, assim mesmo não estamos satisfeitos. Por quê? Porque ainda temos o entendimento incorreto. Apenas isso. Onde quer que estejamos, não estaremos satisfeitos. Mas igual ao chacal, se a sarna for curada, ele estará satisfeito onde quer que ele vá. Eu reflito sobre isso com frequência. E eu lhes ensino isso com frequência, porque é muito importante. Se conhecermos a verdade dos nossos vários humores, alcançaremos o contentamento.
Quer esteja quente ou frio, nós estaremos satisfeitos. Com muitas pessoas ou poucas pessoas, estaremos satisfeitos. O contentamento não depende de com quantas pessoas estejamos. Ele surge somente do entendimento correto. Se tivermos o entendimento correto, ou a sabedoria, então, onde quer que estejamos, estaremos satisfeitos. Mas a maioria de nós possui entendimento incorreto. É como um verme. O lugar em que o verme vive é asqueroso, o seu alimento é asqueroso, mas eles satisfazem o verme. Se você tomar uma vara e empurrá-lo para longe do seu naco de estrume, ele irá se esforçar para rastejar de volta. É o mesmo quando o Ajahn nos ensina a ver corretamente. Nós resistimos, nos sentimos desconfortáveis. Corremos de volta para o nosso naco de estrume, porque é ali que nos sentimos em casa. Todos somos assim. Se não enxergarmos as consequências negativas do nosso entendimento incorreto, então não o abandonaremos. A prática é difícil. Assim deveríamos ouvir. Não existe nada além disso na prática. Se tivermos o entendimento correto, para qualquer lugar que formos, estaremos satisfeitos. Eu pratiquei e vi isso. Hoje em dia existem muitos monges, noviços e pessoas leigas que me procuram. Se eu ainda não soubesse, se eu ainda tivesse o entendimento incorreto, já estaria morto. O lugar correto para os monges, o lugar da equanimidade, é justamente o entendimento correto. Não deveríamos procurar nada além disso. Portanto, mesmo que você possa estar infeliz, isso não tem importância. Essa infelicidade é incerta. Essa infelicidade é o seu eu? Existe nela qualquer substância? Ela é real? Eu não a vejo como real, de nenhuma maneira. A infelicidade é apenas uma sensação que aparece num instante e depois desaparece. A felicidade é igual. Existe consistência na felicidade? Ela é verdadeiramente uma identidade? É simplesmente uma sensação que relampeja de repente e desaparece. Pronto. Ela nasce e em seguida morre. O desejo relampeja por um momento e depois desaparece. Onde está a consistência no desejo, raiva ou ressentimento? Na verdade, não existe uma entidade com substância. Elas são apenas impressões que se espalham na mente e depois morrem. Elas nos enganam constantemente. Não encontramos segurança em nenhum lugar, tal como disse o Buda. Quando a infelicidade surge, ela permanece por algum tempo, depois desaparece. Quando a infelicidade desaparece, a felicidade surge e permanece por algum tempo, e depois morre. Quando a felicidade desaparece, a infelicidade surge outra vez, continuamente dessa forma. No final, só podemos dizer isso. Exceto pelo nascimento, vida e morte do sofrimento, não existe nada mais. Existe só isso. Mas nós que somos ignorantes, corremos e agarramos constantemente. Nunca vemos a verdade das coisas e que existe somente essa contínua mudança. Se entendermos isso, então não precisaremos pensar muito e teremos muita sabedoria. Se não soubermos isso, então teremos mais pensamento que sabedoria, e talvez nenhuma sabedoria, até que realmente enxerguemos as consequências danosas das nossas ações para que possamos abrir mão delas. Da mesma forma, somente quando virmos os benefícios reais da prática, é que nós a seguiremos e começaremos a trabalhar para tornar a mente boa. Se cortarmos um tronco de árvore e o jogarmos num rio, e ele não afundar ou apodrecer, nem ficar preso nas margens do rio, esse tronco irá com certeza chegar ao mar. A nossa prática é igual. Se você praticar de acordo com o caminho estabelecido pelo Buda, seguindo-o com rigor, você irá transcender duas coisas. Quais duas? Exatamente os dois extremos que o Buda disse não ser o caminho do verdadeiro meditador.
entregar-se ao prazer e entregar-se à dor, ou a felicidade e a infelicidade. Essas são as duas margens do rio. Uma das margens do rio é a raiva, a outra a cobiça. Ou você pode dizer que uma margem é a felicidade e a outra a infelicidade. O tronco é a mente. À medida que fluir rio abaixo, ela irá experimentar a felicidade e a infelicidade. Se a mente não se apegar a essa felicidade ou infelicidade, chegará ao oceano de Nibbana. Você deve ver que não existe nada além de felicidade e infelicidade surgindo e desaparecendo. Se você não ficar preso nessas coisas, então você estará no caminho de um verdadeiro meditador. Esse é o ensinamento do Buda. Felicidade e infelicidade, cobiça e raiva simplesmente existem na natureza, de acordo com a invariável lei da natureza. A pessoa sábia não os segue ou estimula, ela não se apega a eles. Essa é a mente que não se entrega ao prazer e não se entrega à dor. É a prática correta. E como aquele tronco de madeira irá finalmente chegar ao oceano, assim também a mente que não se apega a esses dois extremos irá inevitavelmente alcançar a paz. Epílogo. Você sabe onde isso acaba? Ou você seguirá aprendendo assim? Ou será que existe um fim? Isso está bem, mas é o estudo externo, não o estudo interno. Para o estudo interno, você tem que estudar esses olhos, essas orelhas, este nariz, esta língua, este corpo e esta mente. Esse é o estudo real. O estudo de livros é apenas o estudo externo, é realmente difícil terminá-lo. Quando o olho vê a forma, que tipo de coisas acontecem? Quando o ouvido, nariz e língua experimentam sons, aromas e sabores, o que acontece? Quando o corpo e a mente entram em contato com o tato e com os estados mentais, que reações ocorrem? O desejo, a raiva e a delusão estão presentes? Nós nos perdemos nas formas, sons, aromas, sabores, tangíveis e humores? Esse é o estudo interno. Ele tem um ponto em que termina. Se estudarmos, mas não praticarmos, não obteremos nenhum resultado. É tal como a pessoa que cria vacas. Pela manhã ela leva a vaca para pastar, à tarde ela traz de volta para o curral. Mas ela nunca toma o leite da vaca. O estudo é bom, mas não deixe que seja só isso. Você deve criar a vaca e também tomar o seu leite. Você precisa estudar e praticar também, para obter o melhor resultado. Aqui vou explicar melhor. É igual uma pessoa que cria galinhas, mas que não coleta os ovos. Tudo que ela obtém é o estrume da galinha. Isso é o que eu digo para as pessoas que criam galinhas onde vivo. Tomem cuidado para que vocês não se tornem assim. Isso significa que nós estudamos as Escrituras, mas não sabemos como nos soltar das nossas contaminações. Nós não sabemos como empurrar o desejo, a raiva e a delusão da nossa mente. Estudar sem praticar, sem esse abandono, não produz resultados. É por isso que comparo com alguém que cria galinha, mas que não recolhe os ovos. Ela apenas colhe o excremento. É a mesma coisa. Por causa disso, o Buda queria que estudássemos as Escrituras e que então abandonássemos as ações prejudiciais praticadas através do corpo, linguagem e mente, e para que desenvolvêssemos as ações benéficas através do corpo, linguagem e mente. O real valor da humanidade se realiza através das nossas ações com o corpo, linguagem e pensamento. Mas se apenas falarmos de maneira correta, se agirmos de acordo, ainda não estará completo. Ou se praticarmos ações benéficas, mas a mente ainda não estiver bem, isso não estará completo. O Buda ensinou para que desenvolvêssemos a ação correta, a linguagem correta e o pensamento correto. Esse é o tesouro da humanidade. O estudo e a prática, ambos, precisam ser benéficos. O caminho óctuplo do Buda, o caminho da prática, possui 8 elementos. Esses 8 elementos são nada mais do que este corpo, 2 olhos, 2 orelhas, 2 narinas, uma língua e um corpo. Esse é o caminho. E a mente é aquela que percorre o caminho. Portanto,
ambos, o estudo e a prática, existem no nosso corpo, linguagem e mente. Você já viu escrituras que ensinem sobre alguma coisa que não seja o corpo, a linguagem e a mente? As escrituras ensinam apenas isso, nada mais. As contaminações nascem aqui. Se você as conhecer, elas morrerão exatamente aqui. Portanto, você deve compreender que a prática e o estudo, ambos, existem exatamente aqui. Se estudarmos na medida exata, poderemos saber tudo. É como a nossa linguagem. Falar uma palavra que seja uma verdade é melhor do que toda uma vida de linguagem incorreta. Você entende? Quem estuda, mas não pratica, é como uma concha em uma sopeira. Ela está na sopeira todos os dias, mas não conhece o sabor da sopa. Se você não praticar, mesmo que estude até o dia da sua morte, não conhecerá o gosto da liberdade. Essa foi a leitura do livro O Gosto da Liberdade, do Venerável Mestre Sha. Gostaríamos de agradecer aos criadores do site Acesso ao Insight pela disponibilização dos textos e sutas. Quaisquer dúvidas ou comentários, entrar em contato com acessoaoinsight@yahoo.com. Obrigado a todos. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.